Olá, professora, professor, sejam bem-vindos ao nosso vídeo tutorial de hoje. Antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês já precisou de ajuda? Nós todos precisamos, não é mesmo? E se essa mãozinha fosse da forma mais atrapalhada possível? Pois é, esta é a história de nosso personagem, um pequeno coelho prestativo que se envolve em uma grande confusão para fazer algo que ele considera importante. E tal qual o coelhinho, nós também temos uma missão notável: possibilitar que as crianças, já inseridas em uma cultura letrada, possam desenvolver múltiplas habilidades e outras linguagens. Hoje, vamos fazer isso por meio da história Coelhinho Tem que Ajudar, de John Bond. John Bond, escritor de Coelhinho Tem que Ajudar, sabe reconhecer o quanto desenhar e escrever é algo prazeroso, pois ele criou e ilustrou essa história da aventura do nosso pequeno, prestativo e corajoso coelho. Na obra, nosso personagem precisa postar uma carta muito importante de sua mãe para a sua avó, e não pode se atrasar. Porém, o desastrado coelho se atrapalha no caminho e a carta acaba sendo perdida e recuperada por ele nos diferentes lugares em que o coelhinho passa. John, além de ser o autor, é o ilustrador da obra. Para trabalhar com imagens e desenhos, John estudou ilustração na Universidade de Kingston. O autor também promove contações de suas histórias em escolas, galerias e cafés no Reino Unido, país onde mora. Agora vamos aprofundar na nossa leitura. Ler não é um ato automático. É preciso estabelecer relações entre o livro, o sujeito que lê e o sujeito que faz a mediação da leitura. Todos imersos em contextos históricos, sociais e culturais determinados. Portanto, são muitas as reflexões e ponderações que precisam ser realizadas antes e durante o letramento. Existem inúmeras estratégias lúdicas que podem e necessitam ser desenvolvidas para qualificar o momento da leitura, deixando o mais divertido possível. Aqui neste vídeo, professor, professora, vamos sugerir algumas ações. Antes de iniciar o momento da leitura, você pode organizar o espaço a fim de despertar o interesse das crianças. Coloque tapetes ou almofadas para que as crianças fiquem à vontade. Você também pode abrir o momento da leitura com um instrumento musical, como um pandeiro. Assim, as crianças sentirão que uma nova atmosfera está por começar, nesse caso, a atmosfera para a leitura da história. O cuidado com as expressões corporais durante a leitura é fundamental, por isso vou dar algumas dicas que podem auxiliar vocês neste momento. A primeira dica que dou é não usar um volume alto de fala, afinal, falar muito alto nem sempre é o melhor caminho. Se fazer escutar pelas crianças depende muito mais do comportamento do professor leitor e da professora leitora frente ao texto, que dá necessidade de gritar para atingir a todos e todas. Explore o que está do lado de fora. Capa e título são imprescindíveis para seduzir leitores. Você pode, por exemplo, perguntar: crianças, quem é o nosso personagem? Onde ele mora e como vocês sabem? Leia devagar. Faça pausas intencionais para conversar com a turma, exponha seu ponto de vista e pergunte para as crianças o que elas pensam a respeito. Não se preocupe se algumas crianças não estejam focadas em você. É muito comum que as crianças desenvolvam atividades paralelas ou desviem o olhar enquanto escutam as histórias. Que histórias se ligam à nossa? Do que as crianças se lembram durante a história? É muito comum que, durante o processo de leitura, as crianças busquem interagir umas com as outras, contando novas histórias. Essa situação é gerada porque, durante a leitura, há um resgate de situações vividas pelas crianças que precisam ser expressadas. Os vínculos são externalizados para serem fortificados. Nesse sentido, a voz da criança e, consequentemente, a escuta atenta e empática do professor ou professora não pode ser negligenciada. Também é essencial traçar relações com as imagens. Quando vocês apontarem para as cenas do livro, podem perguntar às crianças: se vocês fossem o coelhinho, como se sentiriam ao ganhar essa responsabilidade? Quem já precisou fazer algo muito importante para alguém? Por que o coelhinho foi arrumar a mala? Essas perguntas podem estimular a participação das crianças, resgatando as experiências vividas e, ao mesmo tempo, relacionando essas experiências com a leitura. Outro bom exemplo está na página 13, onde vemos o coelhinho sozinho na gangorra. Essa ilustração pode servir como estímulo para falar de sentimentos relacionados à tristeza e de como as crianças se sentem quando perdem algo. Você pode perguntar: como vocês acham que ele está se sentindo e por quê? O que ele poderia fazer para sair dessa situação?
Perguntas como essa podem suscitar um diálogo produtivo com a turma. A Base Nacional Comum Curricular explica que é nas interações com os adultos que as crianças desenvolvem um modo próprio de agir, sentir e pensar, e que é nessa interação que vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, são 5 os campos de experiência que devem ser explorados pelo professor ou professora. São eles: 1. O eu, o outro e o nós. 2. Corpo, gestos e movimentos. 3. Traços, sons, cores e formas. 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E 5. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Pensando nisso e usando o nosso livro como ponto de partida para a relação com os pequenos alunos e alunas, você pode propor atividades que respeitem esses campos. Por exemplo, para o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, você pode produzir com a turma um slime caseiro, mostrando às crianças a consistência do produto e relacionando ao fato de ele exercer, ou não, a função que o coelhinho queria, que era fixar a carta na caixa de correio. Expandindo o processo de produção, você pode comparar pesos, medidas, cores e texturas a partir do material utilizado para fazer o slime caseiro, que pode ser creme hidratante, espuma de barbear, água, cola, dentre outros. Respeitando o campo corpo, gestos e movimentos, é possível investigar como o coelhinho direciona suas ações e seu corpo para atender às suas necessidades, seja porque a carta sujou com pedaços do bolo que ele estava comendo e ele precisou lavá-la no rio, seja porque a carta voou de suas mãos, caindo na água. Assim, é possível interligar 2 objetivos: adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência, e coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. A afetividade familiar é, sem dúvidas, estímulo muito importante para a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças. Unidos à instituição de educação infantil, mães, pais, avós, tios e tias podem contribuir com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Nesse vídeo, vamos propor uma atividade que pode servir como exemplo útil para que você estabeleça o vínculo da família com a escola. Essa atividade pode ser desenvolvida em casa, com as crianças e as famílias, e devem ser acompanhadas pela instituição de educação infantil, na figura dos professores e professoras. No período de trabalho com o livro, peça aos pais que reservem em casa potes vazios. Peça para que, com as crianças, escolham uma cor e um sentimento relativo a ela, pintando um pote correspondente e nomeando. Por exemplo, para o pote da alegria, a cor amarela, para o pote da tristeza, o marrom, para o pote da frustração, o verde, para o da gratidão, o azul. Explique que, durante o período, os pais devem observar os sentimentos das crianças nas atividades diárias. Quando as crianças revelarem fortemente algum sentimento, peça para colocarem no pote correspondente algum pedacinho de papel, moedinhas ou pedrinhas. Explique também que, antes de colocar no pote, é preciso conversar com a criança para que ela explique o que está sentindo. Ao final do período, peça aos familiares que escolham um momento em um lugar calmo e reservado para que eles abram os potes e conversem com as crianças sobre os sentimentos revelados, buscando lembrar alguns episódios familiares. O foco da atividade é o diálogo familiar e a compreensão dos sentimentos da criança. Muito bem, depois dessa pequena jornada, eu preciso me despedir de você, professora, você, professor. Espero ter ajudado nessa alegre missão com suas crianças. Não se esqueça que no Manual Técnico do Professor você encontra mais informações. Então, caso precise, não deixe de consultar o manual. E até breve!